Valendo! Começando mais um Be a Giant Podcast. Esse é um episódio que vai causar em você um certo nervosismo. Porque ele é sobre um assunto que está muito no hype, muito em pauta, mas ele não é legal. Ele é chato. Ele é necessário. Ele é necessário, mas ele é chato. Boa tarde, boa noite, bom dia, Natália Freitas. Bom dia, boa tarde, boa noite, Klaus, e a todo mundo que está nos assistindo aqui no Be a Giant Podcast. A gente tá com a Bruna Oliveira. E aí, Bruna, tudo bem? Sim, tudo bem. Ó, Bruna é sócia da C3. Eu sou sócio da Bruna, no escritório de contabilidade BPO que a gente tem. Já estamos quanto tempo junto, a sociedade, Bruna? 4? Vai para 5, 4? Sim, mais de 4 anos já. Mais de 4 anos. E todo mundo fala assim, rapaz, eu queria ter uma sociedade com a Bruna. Porque todo mundo, se todo mundo tivesse um sócio igual a Bruna, tava resolvido o problema. Porque, cara, eu e a Bruna, cara, olhando pro que a gente faz, a gente se completa muito. Porque a Bruna é muito cri-cri com o negócio de processo, método, fazer as coisas acontecerem. E não é que eu não sou assim. Eu também gosto de processo, mas o meu lado executor é mais forte. Então a gente se completa pra caramba e o negócio vem dando super resultado. Bruna, conta pra galera aí, quanto tempo de contabilidade C3? Eu tenho quase 5 anos que a gente tá na sociedade, mas conta pra galera aí, como é que você tá Quanto tempo Carreira. você já tá nessa estrada? Bom, na contabilidade eu tô há 28 anos, né? Então já fiz especialização, inclusive, em gestão tributária, em compliance, em controles internos e também na área financeira. Muito bem. E o assunto que a gente vai falar hoje, Natália Freitas, é um assunto que está na moda, hype, todo mundo fala. É assim, eu vou repetir, né? Chato para um cacete, Mas necessário. mas necessário. Mas ele vai causar o episódio é para causar incômodo. Mas se E você ficar orientação. falando isso logo no hook do episódio, a nossa retenção vai capotar. Não, mas ó... É legal, gente. Não é legal, não é legal. Você precisa não é legal, saber não é legal, sobre isso. Não é legal. É necessário, eu gosto. Então, eu gosto. Tá bom. Ainda bem que alguém gosta. Ó, o ponto é o seguinte. As pessoas assistem as coisas, uma TV, compram e assistem um programa por 2 motivos. Por dor ou por amor. Ou elas compram porque tá com dor, porque alguma coisa, caramba, eu preciso entender porque isso tá me causando uma sensação ruim, eu preciso fazer alguma coisa com aquilo. Ou porque eu quero, porque o amor é interessante. Neste caso, este episódio é por dor. Ele é educacional. Então, mas... Tá, você tá tentando defender que o assunto é legal. Nós vamos falar sobre reforma tributária. Aonde, em que planeta isso é legal? Ah, você vai perguntar isso pra mim? Não, Em é episódios chato. anteriores, eram 2 marqueteiros contra um financeiro. Agora é 2 financeiros contra um marqueteiro. Então, mas eu Tô sou um lascada. financeiro que assim, ó, vamos lá. Tributos é um assunto que você precisa aprender, precisa saber. Eu vou começar logo polêmico, né? Porque eu tenho uma frase sobre tributos que eu já devo ter repetido umas 200 vezes, deve ter algum podcast aí por trás que eu falei sobre isso, que é, eu quero pagar muito imposto. Porque quanto mais imposto eu estiver pagando, mais dinheiro eu estou faturando e fazendo para minha empresa e para mim. Isso não significa que eu sou burro, que eu vou pagar a maior alíquota possível. Eu quero pagar a menor alíquota possível, maior faturamento possível, para pagar o maior imposto possível de maneira eficiente. E o que a gente vai falar aqui hoje sobre reforma tributária é para garantir que você vai conseguir continuar escalando o seu negócio, escalando a sua empresa, sendo eficiente do ponto de vista tributário. Faz sentido? Perfeito, Sim. total. Faz esse corte aí agora e manda ele, porque esse é o corte bom para chamar para o podcast. Exatamente. Fiz o corte já do podcast. E eu sou a empresária leiga no meio de vocês dois. Então você vai fazer as Eu perguntas. vou fazer as perguntas. A pergunta que não quer calar. Que diabo é isso de reforma tributária? Vai, Bruno, explica a reforma tributária pra galera. Tem algumas, né? Pedaços dela, né? Porque a reforma tributária, na verdade, está envolvendo muita coisa. Primeiro, a reforma da renda, né, que já está em vigor, né, vai entrar agora, na verdade, em 2026, mas a gente já está agindo justamente porque tem impactos agora em 2025. Né? Então, esse primeiro impacto é em relação aos lucros acumulados das empresas, e aí envolve tanto a empresa do Simples, quanto o lucro real, quanto o presumido. Para tudo!
Vão mexer a mão na minha divisão de lucros e dividendos, Bruno? É isso que você está querendo me dizer? Sim, então por isso que a gente tem que garantir até 2025 o que tem de lucro acumulado, tem como a gente registrar uma ata para garantir que esse lucro, né, seja distribuído para os sócios de forma isenta, e em 2026 os lucros passam a ser, na verdade, sofrer retenção na fonte, né, se for distribuído acima de 50 mil, e aí depois na declaração de ajuste anual, né, do sócio, né, da pessoa física. CPF. Aí que se tiver acima de rendimentos, na verdade, que aí vai entrar não só dividendos, né, mas rendimentos de tributários, né, de prolabore, de aluguel, de rendimento financeiro, inclusive. Então, se for acima de 600 mil, vai pagar altas rendas. Então, não é que o dividendo vai ser tributado, mas ele vai servir ele como... Não, ele vai ser tributado. Ele vai ser... de certa forma, Vai. de certa forma, no final vai. Vai, acima de 600 mil. Vai, no ano. Que ele vai juntar, né, com todos os rendimentos ali para justamente pagar o imposto de altas rendas. Ele tem uma tributação exclusiva, mas vai ter uma tributação. Que antes da tributação exclusiva dele no imposto de renda da pessoa física era isento. Era isento. Agora não vai ser mais isento. É isso que está acontecendo. E como esse episódio está subindo no dia 22, é isso? 22? 22 de Isso é um dezembro. episódio pré-natal. É o nosso presente de Natal. Presente de Natal para você. É o seguinte, tem pouco tempo. Se você tá vendo esse episódio depois do dia 31 de dezembro De 2025. de 2025, Corre pro teu contador. corre pro... Depois já era. Antes, corre que ainda dá tempo. Do dia 22 ao dia 31 dá para fazer muita coisa para você não se enrolar. Se você não tiver um contador que tá sabendo te ajudar, liga pra Bruna. A gente vai botar o contato aqui e tal, etc, pra Bruna ajudar. Mas tem um projeto de lei ainda que está para sair. Eu espero que saia, que aí justamente vai deixar com que a gente faça esse registro de atas até abril, que é o mais correto, né? A gente fechar porque o não faz ano. sentido, né? Você vai ter que registrar uma ata de lucro em dezembro de um lucro que você não terminou de você não apurar. apurou. Cara, bicho, isso é uma zona. Assim, enfim. Tá, mas deixa eu entender, então. Isso é uma primeira real, assim, primeira eu não sei, fase. tá? Me explica como é que é essa parada, porque eu escutei aqui nos bastidores que a Bruna tava dizendo que ainda tem regulamentações e tal. Então, tipo assim, tá aprovado ou não tá aprovada essa parada? Tá. Qual que é o rolê aí? Tá aprovado, só que tem muita regulamentação para... Isso é Brasil, jabuticaba. Até Entendeu? porque isso vai acontecer até 2033, então é um processo longo, né? Tá, então, posso... Eu quero passar um conceito pra galera antes, Resume, posso? vai. Porque, na verdade, é o seguinte, pra você que não entende nada de reforma tributária, pra você que tá aí do outro lado e quer entender essa lógica, eu queria dividir a reforma tributária em três fases. A primeira é a mudança do imposto sobre a renda, que ainda vão ter vários pedaços para acontecer. Então, Isso a gente tá falando de imposto de renda pessoa física. a gente está falando de imposto de renda sobre pessoa física. Vai afetar a renda jurídica também, mas no limite é para atingir a pessoa física. Tá. Então eles estão começando a tributar e mudando, estão tributando dividendos quando nunca foi, nunca se tributou dividendo no Brasil. Vai se tributar agora a partir de 600 mil no ano. Em qualquer país civilizado do mundo se tributa dividendo. E eu queria explicar a lógica por trás disso. É o seguinte, qual é o intuito? Porque eu quero tomar o seu dinheiro porque eu quero mais imposto? Também é. Mas não é isso a intenção. Quando você tributa dividendo, você quer com que o governo quer que o dinheiro se mantenha na empresa. E como você, para distribuir ele e deixar ele no colchão, para não deixar ele parado na empresa, o que você vai fazer com ele? Reinvestir. E a empresa continua crescendo. Então... olhando por esse ponto de vista, fica até poético, né? Mas é isso. O objetivo é que o dinheiro permaneça na empresa para que a economia como um todo cresça. Esse é o objetivo. Para que você tenha um limite de saque para fazer isso. Qualquer país civilizado do mundo tributa dividendo. A gente está reclamando de 10%, nos Estados Unidos chega de 20% a 40% para tributar dividendo. Por quê? Porque o americano quer mais dinheiro, quer imposto de renda? Não. Porque ele quer que o cara mantenha a empresa, ele em vez de deixar o dinheiro no bolso, ele vai lá e abre uma segunda loja, uma terceira loja, uma quarta loja, uma quinta loja, e a economia cresce, Aumenta a economia. gera mais emprego. O objetivo é esse. Então, só para todo mundo entender que é óbvio que também quando você tributa essa galera da alta renda, e você para de tributar, né? Porque a gente só está falando da pessoa física, do tributar o dividendo, mas teve uma mudança também, né? As pessoas que isenção. ganham abaixo de 5 mil pararam de pagar imposto de renda que antes pagaram. Assim, do ponto de vista de país, se você não for
muito egoísta, tá certo. Buscar uma distribuição. Vamos buscar uma distribuição de renda mais equânime dentro da sociedade. Outra coisa importante para falar sobre a distribuição de renda e essa reforma tributária. Ela não é do governo do PT. Ela não é de esquerda. Porque o Paulo Guedes tinha o mesmo projeto para a direita no governo Bolsonaro. Isso não é um projeto de governo. É uma reforma tributária que está engavetada há 200 anos. Ela precisa acontecer. Então, não é culpa do Lula. Assim, eles podem até estar fazendo as cagadas dele, mas como o governo do Paulo Guedes, do Bolsonaro, também ia fazer. Todo governo faz uma cagada. Mas é uma reforma tributária que precisa acontecer. Nós estamos instituindo uma reforma tributária que faz mais sentido para a economia. Então, já falei da renda. A segunda mudança na tributação é a mudança do consumo, que depois a Bruna vai explicar com calma, que é a mudança dos tributos, que é incluir um imposto de valor agregado, para que a gente possa tributar só aquilo que acrescenta de valor na cadeia de produção de um produto ou de um serviço. Então vai deixar de existir PIS, vai deixar de existir COFINS, vai deixar de existir IPI, vai deixar de existir ICMS, e vai deixar de existir o ISS. Vão virar 2 impostos, o CBS e o IBS. Depois a Bruna explica com calma, que ela sabe explicar com muito mais propriedade do que eu, tecnicamente. E esse imposto é que vai começar em 2027, em janeiro de 2027, e vai ter um modelo de transição que vai durar até 2033. Então, é um pouco caótico, porque a gente está dizendo que vão deixar de existir 5 impostos e vão nascer 2. Só que de 2027 a 2033 vão existir 7. Porque esses não vão deixar de existir e esses começam a existir. Então, durante 5 anos, não é que tem menos impostos, tem mais. Entendi. Até esses deixarem de existir e esses assumirem e tomarem lugar. Porque eles vão. Um vai aumentando e o outro vai diminuindo. E tem uma terceira fase. Tô pensando no nível de trabalho que a Bruna vai ter. Bastante. Contadores... Pra apurar essas paradas. Eu quero ver mais, porque vai ter mais trabalho ainda. E depois vai entrar uma terceira fase da reforma, que nem se começou a falar ainda, que é o imposto sobre patrimônio. Que no Brasil é bem mal feito, quase não existe. Que é imposto de transmissão, herança, como é que você tem patrimônio para lá, para cá e tal, etc. Então a gente falou de 3 coisas. Renda, consumo e patrimônio. Está entrando a primeira fase da renda, agora em janeiro de 2026, com a tributação de dividendos para quem distribui acima de 600 mil no ano. A gente vai entrar em 2027 até 2033 sobre o consumo e sabe lá Deus quando vai entrar a tributação sobre patrimônio. Então é um projeto grande que vai tomar muito tempo e vai dar trabalho pra caramba. Então esse plano de fundo é importante todo mundo entender, porque não é que começa agora e termina amanhã. Ele começa agora e vai durar... assim, longos anos. Assim, eu não vejo esse negócio, essa reforma acabando antes de 2040. Então nós estamos falando de 15 anos que você, que empresário, vai ter que saber lidar com isso. Então, ou você aprende, porque senão você vai quebrar, você pode quebrar o seu negócio. Plano de fundo feito, consciência criada. Você como leiga no assunto, entendeu? Não, agora eu entendi todo aquele disclaimer inicial do episódio. Entendeu? Entendi. Agora fez sentido. Agora fez sentido. Muito obrigado. Agora fez sentido. Entendi. Beleza. Então, Bruna. Agora explica o CBS. Agora explica pra consumo. gente esse do consumo, então, pra gente poder entender. É aplicado a qualquer tipo de empresa, de qualquer tributação, qualquer coisa que a pessoa produza? O CBS e o IBS, né? O CBS ele vem substituir o PIS/COFINS, que já em 2027 ele vai ser extinto. E o IBS ele vem substituir o ICMS e o ISS. Aí esse vai ser o IPI. E esse vai ser um pouco mais gradativo. E um é para, tipo, varejo de produtos, é isso? Não, é imposto federal, o outro é municipal, tipo, estadual. a pessoa que sabe nada. PIS e COFINS é federal. É federal. ISS municipal, ICMS estadual, IPI também. Ainda bem que eu tenho a Bruna, né? Sim, exato. Não, mas só para entender, eu sei, para todo mundo entender, assim, isso, eu fui CFO de grande empresa, eu trabalho, isso é o meu dia a dia. E eu volta e meia ligo, Bruna, me ajuda com isso, porque eu não tenho um detalhe disso aqui. O que eu tenho que fazer nessa conta aqui? Tem um zilhão de vezes que eu ligo pra Bruna fazer conta pra mim, porque tem hora que nem eu sei, bicho.
Tá? Então, PIS/COFINS, todo mundo paga, tá? Inclusive o Simples, porque o Simples a gente tem ali um imposto unificado, mas dentro desse imposto... A guia é única, todo mundo erra isso, né? Todo mundo acha que paga só... eu paguei o DAS do Simples, não é um imposto. Não, é só uma guia, mas são todos os impostos lá dentro. Lá justamente, se você for olhar o Só analítico... Só é simples porque você não precisa emitir 5 guias, né? É isso, essa é a lógica, o pessoal confunde isso. Mas ele paga PIS/COFINS, ele paga INSS ali dentro, inclusive, né? A maioria dos anexos, só o anexo 4 que não paga. E RPJ contribuição. Então, são os mesmos impostos que o lucro real e o lucro presumido pagam. Mas o lucro presumido e o real vão ser mais atingidos agora, né? Porque o Simples, ele vai continuar, mas a gente vai ter o sistema híbrido, inclusive, né? Então, quem é Simples, que trabalha muito com pessoa física, não vai ser tão afetado por esses impostos, né? Mas quem trabalha para pessoa jurídica já vai ter que se preocupar e, de repente, até pegar um sistema híbrido que a gente tem chamado, né? O Simples híbrido. Fale-me mais sobre isso. É isso. Assim, Prestador de serviço. Então, você, como eu, que é prestador de serviço, B2B, né? Trabalha para CNPJs. Então, vai ter um impacto maior. Como assim? Como é que é essa parada? É porque as empresas agora vão passar a dar crédito para as outras empresas, né? Então, como já funciona um pouquinho hoje no lucro real? Né, que a gente compra, toma crédito pelaquela compra e depois a gente abate isso quando tem a venda. Então, vai começar a acontecer com também lucro presumido e o Simples Quantos híbrido. Contadores eu vou precisar agora? Não. Só para eu entender. Mas só para entender a lógica, porque esse é a mudança do conceito que a gente tem no mundo todo e a gente não tem no Brasil. Nos Estados Unidos e Canadá tem o IVA, E o seguinte, né? o IVA, né? O Imposto sobre Valor Adicionado. Vamos pegar esse caderno aqui, só para pegar a lógica e entender. Este caderno, para ser produzido, alguém teve que comprar o papel. Quando você compra esse papel para produzir esse caderno, o cara que cortou a madeira e entregou a madeira para produzir o papel, ele já pagou o imposto do cara que cortou a madeira. E você que entregou e pagou o papel, você só tem que pegar o valor de imposto que você adicionou. Ou seja, eu não vou pagar um imposto do cara que cortou a madeira de novo. Eu só vou pagar um imposto do que eu peguei essa madeira para transformar em papel. E, por conseguinte, o cara que fez o caderno não vai pagar o imposto do cara que cortou a madeira, nem do cara que produziu o papel. Ele só vai pegar e pagar o imposto do que ele adicionou de valor para transformar a árvore e o papel em caderno. Essa é a lógica. Então, por isso é que você vai tomar crédito. O crédito é um imposto que já foi pago na cadeia anterior para que você não tenha que pagar esse imposto de novo. É lógico. Faz sentido? Essa é a lógica. De novo, vou repetir. É uma reforma tributária que faz sentido. A gente precisa dela. Sim. E aí só vai ficar mais complexo, né? Porque justamente... na prática. A gente tem que analisar quem são esses fornecedores, se eles vão passar o crédito adequado, porque aí quem está no presumido e no real vão passar mais crédito do que quem está no simples, né? Então, por isso que a gente tem que se preocupar, inclusive, com quem são os nossos clientes. Porque se os nossos clientes, eles estão buscando crédito, eles vão escolher fornecedores que passem mais crédito também para eles, né? Que aí vai ter uma redução tributária. Então, não é só uma reforma justamente de tributos. A gente tem que avaliar a precificação. A cadeia de valor mudou, né? A cadeia de prestadores de serviço e de consumo vai mudar. Tá, então deixa eu ver se eu entendi também. Deixa eu fazer a tecla SAP aqui para quem está nos assistindo ou ouvindo, né? Eu tenho lá meu serviço de tráfego pago. Sim. Aí eu prestei serviço para o infoprodutor. Sim. Que também está prestando serviço para o cliente final lá na frente. Aí ele vai querer deduzir o valor que ele pagou. Se ele tiver no lucro presumido, sim. Do que eu prestei para ele na cadeia de valor. Sim. E isso que a Bruna falou muda completamente o jogo das relações comerciais, não é isso? Sim. Então, se eu que estou no simples não for pro presumido, não posso dar o crédito pro... É porque eles criaram uma categoria no meio. Que é o híbrido. Simples híbrido. Que o simples híbrido vai ser o cara que vai dar crédito. É o cara que vai pagar o imposto na cadeia anterior e aí vai poder gerar crédito para a cadeia seguinte. E como eu viro o simples híbrido? Como eu viro o simples híbrido? Aí, ou seja, justamente aí é que entra a importância agora do planejamento tributário, né? Que a gente, todo ano, a gente sempre falou que é importante fazer, né? Para entender qual é o regime mais adequado. E aí, todo ano, você pode mudar de regime. Tá? Então, né, se esse ano você está no simples, ano que vem nada te impede de fazer uma análise e ir para o presumido, se for melhor. Para pessoas leigas como eu, o que é um planejamento tributário? Bom, planejamento, né? Não é sonegar imposto.
o pessoal pega, importante. vamos fazer um planejamento tributário para sonegar imposto. Não, Pra gente descobrir tem onde nada... bota o caixa 2. Não tem nada a ver com planejamento tributário, não tem nada a ver com fazer caixa 2 ou não sonegar imposto. Que o planejamento só vai se tornar um pouquinho mais complexo agora, né? Que a gente vai justamente ter que estudar toda essa cadeia de fornecedores e clientes juntos. Mas na prática a gente avalia quanto que você vai pagar em cada regime de tributação. E aí a gente vê qual é o mais adequado. Então a gente faz esses cálculos justamente para entender quanto você pagaria no simples, quanto seria no presumido, quanto seria no lucro real. E aí vai ter mudança, talvez você tenha que trocar de fornecedor, talvez você tenha que mudar, se você tem uma margem baixa, talvez faça sentido você ir para o lucro real direto, em vez de ficar no presumido, porque como a sua margem é baixa e você pode tomar crédito e vai pagar menos imposto de renda se você estiver no lucro real, é mais fácil, faz mais sentido. Então assim, eu inclusive, pegando o gancho, né, Bruna, eu ainda não entendi o que vai acontecer com o lucro presumido. Porque o lucro presumido, para mim, agora é um negócio, é um bicho esquisito. Porque você toma crédito, mas continua com a presunção de que vai ter uma margem de lucro de 34%. Assim, é um bicho esquisito, é um bicho estranho. Porque ele vai ficar idêntico ao lucro real para alguns impostos. Né? Mas para imposto de renda e contribuição, ele vai ter essa diferença, que ele vai continuar na presunção. Então quem tem lucro acima de 32. De 32 até faz sentido. Mas quem não tem já teria que migrar realmente para o lucro real. Entendeu? Então, assim, para você que está aí me ouvindo, se você hoje tem um negócio que a sua margem de lucro... Por que é, explicando de novo, o que é o presumido? Há uma presunção de que sua margem de lucro é 32%. Então, você recolhe e paga imposto de renda e contribuição social, IRPJ e CSL, por 32% de lucro sobre a sua receita. Isso para serviço. Isso para serviço, boa. Eu sempre... Porque tem outras bases. Exato, perfeito. Mas é que eu estou sempre tanto dentro do serviço que eu repito. Mas, enfim, depois você fala para produto. Então, se a sua margem estiver abaixo de 32, se a margem de lucro estiver abaixo de 32, faz todo sentido você ir para o lucro real, porque você vai pagar imposto de renda e contribuição social sobre o seu lucro de fato apurado. Real. E não sobre uma presunção de que ele está dando 32. Porque se ele estiver dando 18 e você vai pagar sobre 32, você está sendo ineficiente do ponto de vista fiscal. E é isso que a Bruna está dizendo, que é interessante você fazer a análise do seu planejamento tributário para garantir que você está olhando para todos esses pontinhos. Possíveis cenários. Exato. E uma coisa que o Cláudio falou agora importante também é a questão da lucratividade, né? Porque a gente sabe que nem todas as empresas têm contabilidade. Né? E isso se torna muito importante, porque lá a gente já sempre fez contabilidade. Independente de ser simples, presumido, real, a gente sempre teve a contabilidade muito bem alinhada ali para a gente saber qual a lucratividade. E aí agora vão ver que isso é muito importante. Eu acho que já estão vendo agora no final do ano. Quem quer todo mundo desesperado, barata voa. Quem quer distribuir o lucro tem que ter contabilidade formal. Sim. Então, para aproveitar outra coisa essa importante sobre a distribuição formal, que é o seguinte, né? Todo mundo acha que distribuição é distribuir o que está no caixa. Vou distribuir o dinheiro que está no caixa. Não! Você tem que ter a distribuição do lucro contábil. O contador é que tem que dizer quanto você pode distribuir, quanto você tem lucro para distribuir. E aí que começam a aparecer os problemas. Eu tenho alguns casos do cara falou assim, cara, eu tenho 40 milhões de lucro para distribuir nos últimos anos. Uau! Ele falou, mas quanto tem no caixa? 15. É porque ele... Sumiu 25 milhões. Não é que sumiu. É que ele fez um monte de coisa, ele não botou nota para dentro. Não registrou as despesas. Então vai ter que ajustar agora a contabilidade. Ou seja, fez errado durante muito tempo. E o contrário também é verdadeiro, né? O cara tá olhando 4 milhões no caixa, mas no lucro contábil só tem 1,5 milhão e ele quer distribuir 4 milhões. Ele falou, não, amigo, contabilmente só tem 1 milhão, você só pode distribuir 1 milhão. Então, fica... mais latente um motivo da reforma tributária. Por quê? Porque agora, como vai amarrar claramente o dividendo que você pode distribuir, a chance de você fazer algum arrumadinho, caixa 2, errado e não emitir e não cobrar a nota dos seus fornecedores fica ruim. Logo, a gente vai incentivar a formalidade, a formalização dos negócios. Legal. Então, combatendo o quê? Sonegação. De novo, outro
desejo do governo nessa história, entendeu? Ouvindo Sim. você falar, eu entendi que tem agora mais um entrelace da gestão financeira com a parte contábil, né? Porque às vezes, né, a pessoa fala a sua gestão financeira do seu jeito, do papel de pão, no caderninho, no livro caixa preto ainda. E a contabilidade, sei lá, você nem olha, você confia no contador e vai, entendeu? Então, não e devia, agora, né? Devia sempre olhar, mas... Mas agora parece que essas Sim. duas coisas estão muito amarradas, né? Forçou uma conexão, né? A parte tributária forçou a conexão, sim. Entendi. Show de bola. Tem uma outra mudança, para pegar do negócio que a Bruna tá falando do CBS, né? Todo mundo sabe que IBS é contribuição de bens e serviços e IBS é imposto sobre bens e serviços. Uma das coisas que mudou também dessa reforma tributária, que a gente se aproveitava para fazer planejamento tributário, né, Bruna? Que era botar a empresa num determinado estado ou município, porque aquele determinado estado e município davam um incentivo fiscal, diminuindo a alíquota de imposto para você ficar lá, e aí ficava uma guerra entre estados e municípios para decidir aonde você ia botar a empresa. E agora as alíquotas são nacionais, mesmo o IBS ainda sendo parte destinada ao estado e parte sendo destinada ao município. Mas como você agora tem uma alíquota única, você pode estar em Quixeramobim do Norte, que o imposto que você vai pagar é igual ao imposto do Rio de Janeiro. Então, ou de São Paulo, de qualquer lugar. Então, vai acabar um pouco com o que o governo queria, que também nunca fez sentido, uma guerra fiscal envolvendo estados e municípios para saber quem dava mais benefícios para manter a empresa lá. Agora você pode ter a empresa em qualquer lugar. Em qualquer lugar, literalmente. E o planejamento tributário, Bruna, ele é recomendado para qualquer tamanho de empresa? Qualquer tamanho. Então, empresas do Simples elas também vão precisar de planejamento tributário. Até justamente para entender a questão de estratégia, que aí é onde vai impactar justamente lucratividade, a parte financeira também, para ser eficiente. E o que a gente já faz lá, já tem uns bons anos, é a parte do BPO financeiro, que é inclusive a gestão ali do financeiro em si, né, de pagamentos e recebimentos, para a gente ter esse controle. Porque a contabilidade ela precisa realmente ter o controle do financeiro como um todo. E aí nem sempre, quer dizer, o sócio nem é a pessoa mais adequada para fazer isso, porque ele tem que estar realmente voltado para questões estratégicas. Vender, botar o dinheiro para dentro. Então é melhor terceirizar essa parte, né, de operação mesmo, porque é importante. Né? Agora a gente vai ver a importância disso, que é justamente ter nota fiscal de tudo para a gente tomar crédito dos impostos e apurar realmente o lucro corretamente. Tem uma jogada que eu acho que é importante nessa história falando de planejamento, que antes a gente jogava todos os vários negócios dentro da mesma empresa, com vários CNPJs, vários quinais diferentes, você fazia do negócio A ao negócio B, né? Você vendia prego e fazia um treinamento dentro do mesmo CNPJ, usando quinais diferentes. Hoje, talvez faça mais sentido você ter mais clareza sobre que tipo de negócio você vai de fato prestar em caso do CNPJ, porque a natureza da empresa e a natureza do negócio vão mudar a forma como você está lidando com aquilo, né? Então, por exemplo, uma empresa de eventos, às vezes tem gente que você faz evento e cobra ingresso dentro da mesma empresa que faz educação. Talvez faça sentido ter dois CNPJs, porque o tratamento dos dois negócios, do ponto de vista tributário, é muito distinto. Então, criar mais de uma empresa para você sim, ter uma eficiência tributária melhor. Sim, faz sentido. Acho que cada vez vai fazer mais sentido isso, né? Sim, inclusive a holding também, né, que a gente tem falado bastante, que aí seria a holding patrimonial até para construção de patrimônio realmente, porque aí não vai ter essa questão da tributação quando se distribui dividendos de uma PJ para outra PJ. Mas é para a construção de patrimônio, já não é para ficar fazendo gastos ali da pessoa física. Né? Então, tem uma galera que está dizendo assim, então não distribui o dinheiro para a PF, paga. Eu vou distribuir para minha PJ patrimonial e vou botar os meus gastos lá. Não, animal. Não pode. O governo vai atrás dessa parada. O que já não podia no CPF antigamente, sim, não pode agora. É meio que misturar o PJ com a pessoa física, né? Mas do ponto de vista tributário já tem um monte de empresa, né, Bruna, que a gente pegou e vários casos lá no escritório, onde a Receita Federal viu que o cara estava pagando a conta do cartão de crédito pessoa física na conta jurídica e disse que isso era salário disfarçado e tributou o cara em 27,5% de imposto de renda, como se ele fosse uma pessoa física. Isso aqui é salário. E tributou, travou o cara.
de novo, isso vai um pouco do fiscal que tá passando ali, o cara que tem gente que faz vista grossa, ele fala, isso aqui não pode, arruma daqui pra frente e tal, etc. E tem cara que falou, não, isso aqui tá errado, eu vou te tributar 27,5. Mas assim, não pôde, agora vai poder menos ainda, porque vai ficar mais na cara, entendeu? Entendi. Então, não é tudo que você pode botar e pagar suas contas, tudo. Presente de Natal do seu filho, você não pode comprar na PJ. Né? Dentro Bom, da né? É bom holding evitar. patrimonial. E por onde se começa, então, para fazer o tal do planejamento tributário? Qual que é, passo a passo aí, o que a pessoa tem que fazer? Bom, acho que primeiro procurar justamente o contador, uma consultoria, e aí fazer uma análise realmente, né, buscar uma consultoria para fazer essa análise de balanço, e aí entender, né, como é que está a demonstração financeira, como é que está a operação da empresa como um todo, que aí a gente não vai entrar justamente só em números, né, a gente vai ver a operação. A gente tem que entender como é que é a relação com os clientes, com os fornecedores, se tem folha de pagamento, que também é um ponto que, né, hoje as empresas do Simples não pagam o INSS, quer dizer, pagam sobre o faturamento, não sobre a folha de pagamento. Então, isso também é um impacto, porque no lucro presumido e no real a gente tem os encargos diretos na folha. Então, tem que buscar realmente alguém que entenda e possa fazer essa análise e passar um parecer mesmo para atuar, né? Aí é o passo a passo mesmo que o consultor vai passar. E hoje em dia a gente não tem justamente mais, para mim é melhor simples, presumido ou real. Não tem. Essa resposta não tá fácil. Não tem mais. Não, ela não é, vai parecer uma resposta até de advogado. Advogado que gosta de responder isso, né? E engenheiro também, depende, né? Então, mas agora depende mesmo. Depende do seu negócio, depende do seu segmento, depende do seu nível de lucratividade, depende do que você está querendo fazer, quais são os negócios que tem ali dentro. Depende de como é que você vai lidar com o dinheiro dentro da sua pessoa física. Então, existem algumas alternativas para você poder lidar com esse problema, né? Mas no final, no limite, o que a Bruna está dizendo é o que a gente já repete 200 vezes aqui, né? Planeje, falejar... Se falhou ao planejar... Falha ao planejar, falhar ao planejar é planejar falhar. Isso. Então, assim, tem que fazer a conta, planejar bonitinho e tal, etc. Então, como esse episódio está subindo no dia 22, já vou deixar o gancho, né? Dias 17 e 18 de janeiro, teremos mais uma imersão de planejamento financeiro, onde a gente vai falar sobre como é que você monta o seu planejamento, como é que você prepara o seu orçamento para o ano seguinte. E a Bruna vai estar lá. Né? A Bruna sempre está comigo lá dando um módulo de planejamento para falar de planejamento tributário e agora cada vez mais vai ganhar importância. Então, a gente já fez um agora em outubro, mas você que é retardatário não fez ainda o seu planejamento de 2026, faça agora nos dias 17 e 18 de janeiro, é um final de semana. Última chamada. Bota o link aqui depois. Link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Para a gente poder olhar e você poder olhar para isso, porque planejamento é fundamental para fazer esse negócio. Boa, como a Nath até falou, né, qual era o passo, então esse é um dos passos também. Porque até para a gente fazer planejamento, a gente precisa de um orçamento. Né? Quando você pretende faturar no ano, como é que vai estar a tua parte financeira, né? Então, a gente se completa. Eu faço o planejamento e entrego. Bruno, agora vê o que isso dá tributariamente aí. E pode ser que o que venha de lá, diga... Mude o planejamento. Preciso mudar. Porque isso aqui não faz sentido. Então, tem que olhar para isso para saber se faz sentido ou não. Beleza, 22 de dezembro de 2025. Sim, tem alguma coisa... tem um negócio que vocês falaram no começo do episódio de... Bom, a ata de lucros e dividendos para quem tem distribuição acima de 600 mil. Isso é uma coisa tipo... Corre... Só para deixar claro, hein? Se você tiver a partir de janeiro de 2026, distribua agora, para não correr o risco de tributar. Por isso que você vai fazer a ata dizendo isso é do lucro do passado. Então, já avise ao governo que isso é dinheiro do passado, para que se você quiser distribuir ele em março de 2026, o pessoal não te tribute, vai tributar 10% sobre aquilo que passar de 50 mil por mês ou 600 mil por ano. Porque isso aí é até, na verdade, para não descapitalizar a empresa também, porque, né, por exemplo, o lucro que você tem apurado, né, contabilmente, a gente registrando essa ata, você vai poder distribuir ao longo de 3 anos. Né? Então, o caixa vai ter mantido ali. Então, vai ser uma estratégia justamente para você distribuir e sem pagar o imposto, né, já de altas rendas.
Então, é só para garantir esse acumulado até 2025. Tá, isso é tipo medida imediata. Tem algum outro ponto de atenção, tipo, imediato? Aqui no mercado, né, que eu atuo, tem uma galera já com as orelhas em pé com o negócio de um aviso que rolou do Meta Ads ali, que vai mudar a tributação na nota fiscal, né? Na prática, ele já cobrava esses impostos, só que agora ele vai taxar Você sabe o que é isso, repassar né? no preço. Isso não é aumento de tributo, né? É repasse de preço. É repasse de preço. Não é isso não é aumento de tributo. Isso a Meta quis vender que era aumento de tributo e tá botando Meta dizendo vai ficar mais caro. Na verdade, ela tá dizendo aumentei o preço. É isso, ela aumentou o preço. E aí ela explicou só que vai justamente agora o destaque do imposto que vai ser por fora. É né? isso. Porque isso vai acontecer, tipo, 2026, inclusive, a gente já tem uma mudança de documento fiscal. Né? Então, as empresas já têm que se já deu preparar. errado. Eles não vão cobrar. Eu nem que entendi, faça... já deu errado. É Já tipo deu errado. isso, Não, né? porque é o seguinte: a reforma tributária para a implantação do CBS e do IBS só começa a valer, de fato, a cobrança de janeiro de 2027. 27. O governo, acertadamente, na minha opinião, disse o seguinte: ao longo de 2026, nós vamos mudar o modelo de nota fiscal, nós vamos mudar um monte de coisas para começar a implantar o sistema e fazer teste. E destacar na nota fiscal quanto no futuro você vai pagar de CBS e IBS. E isso era para começar a valer a partir de janeiro de 2026. Certo. E quem não tivesse adequado a isso não ia conseguir emitir a nota. Só que o sistema da Receita Federal e do Não governo não funcionou. ficou pronto. Eles não conseguiram fazer o negócio funcionar. Então, aí eles agora, não, pode seguir aí. Mas, de novo, tá errado? Não, eles estão tentando fazer com que não dê merda em janeiro de 2027. Certo. Né? Vamos passar o ano todo testando. Agora, fique antenado, porque toda hora, ao longo de todos os meses de 2026, vai vir uma novidade. Vai vir uma surpresinha. Vai vir uma notificação do Meta dizendo que agora aumentou os impostos. Porque na verdade a gente está adotando um sistema que o mundo todo faz, que diz, você dá o preço líquido e diz, lá no caixa você vai saber qual é o preço com impostos. Então agora ele vai dizer, custa tanto e você está pagando tanto a mais de imposto. É que é uma mudança grande de mentalidade Sim. pra gente, né? Sim. Porque a gente Que viu a gente o preço sempre já composto com os impostos. É que na verdade agora vai dar mais raiva. Porque vai ficar bem claro Vai quanto ficar você está claro. pagando de Exato. imposto. Imagina que sobre na o sua serviço. conta de luz agora, porque é isso, né? Na conta de luz, na conta de telefone, você vai ver que na sua conta de luz, se você tem uma conta de telefone de R$1.000, você vai ver que você pagava R$370 de imposto. Então, aí você vai ficar puto. Né? Caraca, é isso mesmo? R$370 de imposto. A conta de consumo, água, luz, telefone e tal, etc. É tudo altíssimo o imposto. Altíssimo, altíssimo. E a galera que... Aí eu vou piorar a situação, né? Pra você que gosta de tomar uma cerveja, vai ficar... Essa daí é uma das categorias mais tributadas, né? Vai. Trabalhei na Ambev, eu sei bem como é isso. Então, mas agora vai piorar, sabe por quê? Porque é o seguinte, a Bruna vai explicar melhor o detalhe, mas eu vou explicar o seguinte. Eles criaram 3 categorias de produtos e serviços para a tabela do CBS e do IBS. Então produtos normais vão pagar a tabela 100%. Tem um grupo de produtos e serviços que o governo falou assim, eu quero que isso aqui pague menos. Por quê? Porque eles são essenciais ao Estado, ao Brasil. Sim. Educação vai pagar 40% da tabela. Saúde vai pagar 40% da tabela. Itens da cesta básica vão pagar 40% da tabela. Eu não sei quanto é a tabela, mas imagina que é 100, você vai pagar 40. Né? Então é isso. Então, serviço é 27, 28% da tributação. Se você for uma educação, vai pagar 40% de 27, 28. A mesma coisa para saúde. Então, esses são alguns dos segmentos, fica claro. O resto vai pagar 100. Tem uma categoria de produtos Que vai pagar a conta dos básicos. vai pagar muito mais. Que eles estão chamando de imposto seletivo. Que tem produtos que vão pagar 150, 200, 250% da tabela. Que tem uma galera chamando de imposto seletivo e tem uma galera que já chamou de imposto do pecado. Eita. Né? Porque cigarro, carro, bebida, produtos com adição de açúcar, produtos com adição de gordura, tudo que teoricamente faz mal de alguma maneira à sociedade, dada pelo governo, vai pagar mais imposto, que eles estão chamando de imposto seletivo. A galera já apelidou de imposto do pecado, né? E fora que tem as empresas de Tudo locação que é bom também. é ilegal, imoral ou engorda, não é isso? E fora que tem as empresas de locação também, que não pagavam o ISS e agora vão ter pagar. que emitir nota e vão pagar o IBS, né? Então, Locação tipo de imóvel? locação de imóveis, De qualquer locações de coisa. equipamento. Nós estamos no estúdio. Estamos fazendo a locação do estúdio.
Se liga aí, Marcelo. Vocês vão pagar imposto, entendeu? Então, É que seria serviço. serviço. Mas tem locação de máquinas, equipamentos, tem bastante Tudo vai pagar imposto agora. desse. E aí tem que emitir nota fiscal. É. Que antes Legal. não era recibo. Então, Entendi. Tá claro. ficou fácil? Tá fácil. Tá bem facinho Tá fácil. pra Então- poder entender. Eu queria fazer um alerta. Você que tá aí do outro lado agora e vendo que falam, caraca, lascou. Não tô preparado para entender e jogar. Cara, procura o seu contador. Na dúvida, procura a Bruna, me procura e tal, etc. Assim, vai dar problema. Se você não for para um lugar onde você tem clareza sobre isso, vai dar problema. Tem gente que tá levando, inclusive, a empresa... Algumas estão saindo do Brasil. Tem empresas saindo do Brasil. Resolveram para enfrentar essa celeuma aí, eu vou embora. Vou faturar via outro país. Tem gente mudando a residência fiscal, tá indo para o Uruguai. Caramba. Brasileiros que estão mudando residência fiscal, tá saindo do Brasil para serem tributados no Uruguai. Isso depende muito da realidade de cada um, não serve para qualquer um, não é para qualquer um, mas lembrando que para quem tem dinheiro e consegue chegar e montar estruturas tributárias eficientes, é um negócio que deveria ser olhado, né? Então, tem empresa em paraíso fiscal, se você tem dupla nacionalidade, talvez você mudar a sua residência fiscal para um outro país, mas isso não dá para fazer um advogado. O advogado tem um AB e tem que prestar serviço no Brasil. Como é que um advogado vai prestar agora, tirar a residência fiscal dele do Brasil? Né? Essa não é a regra, Não essa é a exceção. Exatamente. Mas, assim, eu diria que não pode deixar de ser olhado, porque, de novo, eu quero pagar o menor imposto possível, faturando o máximo. Dentro do livro de regras, Dentro né? do livro de regra. Tem uma coisa que eu não abro mão, eu acho que eu e a Bruna a gente está muito bem com isso, assim, se você quer fazer errado, escolheu o consultor e a contadora errada. Você escolheu a empresa errada. Se você está fazendo errado, tem consciência disso e quer fazer certo, vem pra cá que a gente ajuda a resolver. A gente não vai te dar, te jogar do penhasco. Não é isso. Mas querer fazer o certo. Então, eu vou falar um termo baixo, chulo, mas assim, eu não sou a freira na casa da luz vermelha, né? Não é, mas assim, não dá pra ser... querer fazer errado. Não, é jogar dentro do livro de regras, mas buscar uma inteligência financeira, né? Que inclusive é o slogan de Bruna, uma inteligência financeira para jogar o jogo da melhor maneira, né? É isso aí. Só não sejam descrentes, que ainda tem gente aí achando que a reforma tributária não vai acontecer. É mito. Não, então, ela tá para acontecer há 200 anos. Ela vai acontecer, ela tá acontecendo. E, de novo, vou pegar o que eu falei no início do episódio. Ela precisa acontecer, não é só que ela vai acontecer, ela precisa, é uma coisa que precisa acontecer. O Brasil precisa mudar e ter um sistema tributário mais simples, mais justo, mais equânime, mais honesto. E eu acho que a gente está indo para lá. De novo, é Brasil. Pode ser que daqui a pouco começam a surgir as jabuticabas. Né? As coisas que só existem no Brasil. Protecionismo, lobbies, setores da economia forçando a barra para mudarem, terem... privilégios nesse jogo, mas, por enquanto, né, a regra está de maneira decente, na minha opinião. Para encerrar esse episódio, Bruna, para você, o que é ser um gigante no capítulo Reforma Tributária? Tributariamente falando, gigante. Bom, eu acho que é a gente pagar o imposto com eficiência, é o que eu estava falando, é a gente buscar o melhor regime ali tributário e cada ano vai ser um momento diferente, então... Não pense que esse ano eu escolhi o meu regime e está definido, né? A gente tem que buscar continuamente a eficiência. Então, por isso que o planejamento é tão importante todo ano. Todo ano a gente tem que fazer realmente para entender qual é o nosso momento e de que forma a gente pode melhorar. E a gente está sempre buscando melhoria. Eu acho que o ser gigante é isso. A gente está sempre em um processo contínuo de melhoria. Maravilha! Espero que esse episódio tenha te ajudado. Me ajudou muito. Câmera 1, câmera 2, câmera 3. Fui!